Olá, o Jornal Boa Notícia desta quinta-feira começa agora. Sejam muito bem-vindos. Nesta edição, vamos falar sobre a prevenção ao câncer de pele. Você sabia que a doença tem cerca de 180 mil novos casos por ano no Brasil? Pois é, mas quando descoberta no início, tem mais de 90% de chances de cura. Já já vamos conversar com um médico para saber como podemos nos cuidar. E ainda hoje nós vamos lá para Fortaleza, terra maravilhosa, conhecer o projeto Bom Samaritano, que tem como missão muito especial ajudar pessoas em situação de rua no Ceará. E atenção, estudantes do FIES, o governo federal prorrogou o prazo para a renovação de contratos do financiamento estudantil. Agora, a data limite pela internet é até 31 de dezembro. E você também vai conhecer a Feira Nacional de Artesanato, a maior do gênero em toda a América Latina. O evento está sendo realizado no Expo Minas, em Belo Horizonte. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. E nós começamos essa edição do JBN de hoje falando da prevenção ao câncer de pele. A doença tem cerca de 180 mil novos casos por ano no Brasil. É muita coisa se a gente for pensar, né? Mas quando descoberto no início, a boa notícia é que tem mais de 90% de chances de cura. Para alertar sobre isso, desde 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove o Dezembro Laranja. Quem conversa com a gente agora sobre esse assunto é o médico dermatologista Luiz Fernando Fleury, que está aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Conta pra gente, as chances de cura são muito altas quando descoberta logo no início, né? Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema muito tão importante com vocês. A chance de cura, assim como nos outros cânceres, ela é tão maior quanto mais precoce, quanto mais cedo for feito o diagnóstico do câncer da pele. E geralmente, doutor, quais são as causas? A gente sabe que é falta de protetor solar, muita exposição ao sol, mas existem, acredito eu, vários tipos de câncer de pele, né? Explica um pouquinho isso pra gente. Sim, existem vários tipos de câncer de pele. A principal causa de qualquer câncer é uma predisposição genética, né? E o fator de risco conhecido do câncer de pele, que a gente sabe, é o sol. A exposição ao sol frequente, uma exposição aguda ali na infância, é o fator de risco que a gente conhece que pode prevenir, vamos colocar assim, né? E o que a gente quer sempre alertar nessas campanhas, além da exposição consciente ao sol, além da fotoproteção, o diagnóstico precoce. Tá? Descobrir cedo a lesão, se observar, a pele ela nos dá essa vantagem, o órgão está exposto. Né? A gente consegue, em frente ao espelho, examinar toda a pele, detectar qualquer lesão que esteja começando e procurar uma ajuda médica, procurar saber o que é aquela lesão tão precoce que ela apareça. Em todos esses casos, 180 mil novos casos por ano, dá para saber qual é o público mais afetado pelo câncer de pele? Se são homens, mulheres, uma faixa etária? Tem uma leve predileção por homem, acima da segunda década de vida, e ele é acumulativo, né? Quanto mais velho, maior a chance de ter câncer de pele, né? Então, eu falo que é um ônus da longevidade, né? Quando nós estamos vivendo mais, a gente vai ter mais câncer de pele por exposição maior ao sol aí por período maior, por longo tempo. Nesse período de pandemia, doutor, muita gente trabalhando em home office. É mito ou verdade essa questão da luz dentro de casa, dentro do escritório? Todo mundo acorda e já tem que fazer aquele cuidado de passar o protetor? Ou não? É só se eu trabalhar em área externa, se eu for para uma praia, para um sol, enfim? Quando a gente fala de câncer de pele, é um pouco exagero falar que a luz do computador, a luz do ambiente vai causar algum problema, né? Só que o protetor solar também
protege a pele de outros problemas mais simples, por exemplo, como o envelhecimento da pele. Aí sim, a luz do computador, a luz do ambiente, e parece que o pessoal segue mais essa recomendação quando fala de envelhecimento do que de câncer, né? Usar esse protetor no dia a dia, o protetor acordou e passou. E até mesmo porque qualquer saidinha você já está protegido. Então quer dizer que tem que ter o check-up para prevenir qualquer pintinha. Como é que eu sei assim, tem uma pinta que está crescendo, que está tendo um comportamento diferente, parece que ano passado não era dessa cor, escureceu. A melhor coisa então é buscar ajuda profissional. Exatamente, né? Se conhecer, examinar sua pele, ver uma pinta que não tinha, ou uma que tinha e começou a mudar de cor, de formato, de tamanho, procure um médico, procure de forma mais precoce, né? A mulher faz isso com mais frequência, se observar mais, então, geralmente nos procura mais cedo, com lesões menores. O homem espera doer, sangrar, às vezes, né, nós estamos saindo aí do Novembro Azul, e que fala muito da saúde masculina. O homem tende a deixar isso mais para depois, o cuidado com a saúde. Então, homem, mulher, crianças, qualquer pessoa viu qualquer alteração de pele que não tinha, procure um médico dermatologista. O homem também fica bem mais careca do que a mulher, né? Quer dizer, a cabeça, o couro cabeludo ali também é uma área bastante afetada? Exatamente. O couro cabeludo, quando ele deixa de ser tão cabeludo, ele começa a ficar mais exposto ao sol, né? Exposto à radiação ultravioleta e, consequentemente, maior chance de ser um local de câncer de pele. Mas também o cabelo, né? Entre o cabelo também pode ter câncer de pele e tem que se observar, né? Volta e meia recebemos pacientes, recebemos pessoas que foram alertadas pelo cabeleireiro, foram cortando o cabelo ainda viu uma pinta ali, um nervo, e orientou a procurar o médico. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e parabenizo o espaço que vocês abriram para esse recado importante aí, para alertar a população mesmo, que é realmente muito frequente. Nós agradecemos, ficou alerta também, tem que se cuidar, gente, não é à toa que chama Dezembro Laranja, por causa dos perigos do sol. E o assunto agora interessa a todos os estudantes que têm FIES, aquele financiamento estudantil, sabe? O governo prorrogou o prazo para a renovação dos contratos. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Quem tem mais informações para a gente sobre isso agora é a repórter Daiane Rodrigues. Oi, Daiane. Olá, foi prorrogado para 31 de dezembro o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre de 2020. A medida vale para contratos simplificados e não simplificados. Inicialmente, o prazo para renovação seria até 31 de outubro, para os contratos assinados até dezembro de 2017. Porém, a data já foi adiada 2 vezes. Já aqueles contratos do novo FIES, firmados a partir de 2018, têm prazos definidos pela própria Caixa Econômica Federal. Para os estudantes que vão realizar o aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, é preciso levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar a renovação. Agora, os alunos que vão realizar o aditamento simplificado, a renovação é realizada a partir da validação do estudante no CIS-FIES. Então, é importante ficar atento à data para não ter o contrato cancelado. Não é mesmo, Carol? É sim, Daiane. Muito obrigada pelas suas informações. Não deixa para a última hora, é a melhor dica. E vamos saber agora o que é destaque no noticiário internacional. Acompanha comigo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou hoje que o governo comece na semana que vem a vacinação em massa da população contra a Covid-19, começando por médicos e professores. Em uma videoconferência na abertura dos Centros Médicos Multifuncionais do Ministério da Defesa, Putin detalhou que cerca de 2 milhões de doses da vacina russa Sputnik V terão sido produzidas em breve, tornando possível o início da vacinação em larga escala.
O Ministério da Saúde disse recentemente que a vacinação em massa contra o coronavírus na Rússia estava planejada para janeiro ou fevereiro do ano que vem, mas que a vacinação de grupos de risco já começaria neste mês. O Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia, Gamaleya, que desenvolveu a Sputnik V, e o Fundo para Investimentos Diretos da Rússia, informaram na semana passada que a vacina tem uma eficácia acima de 95% e um preço de aproximadamente $20 para as 2 doses necessárias. Outra notícia de destaque internacional foi a morte do ex-presidente francês Valéry Giscard d'Estaing. Ele morreu ontem aos 94 anos, disse o Palácio do Eliseu. Giscard, que liderou a França de 1974 a 1981, havia sido hospitalizado recentemente no oeste da França e estava em tratamento na unidade de cardiologia. O ex-presidente era conhecido por liderar a modernização da sociedade francesa durante sua presidência e foi um dos arquitetos da integração europeia. Eleito presidente aos 48 anos, ele chegou ao poder após anos de governo e buscou liberalizar a economia e as atitudes sociais. E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump postou uma mensagem em vídeo em suas contas de mídia social para repetir acusações sobre a fraude eleitoral e disse que vai continuar lutando contra o resultado das eleições. Trump disse que tem provas que milhares de cédulas de votação devem ser anuladas. O atual presidente se recusou a conceder a eleição de 3 de novembro e os advogados dele continuam contestando isso na justiça. Em contrapartida, autoridades eleitorais estaduais e federais afirmam que não há tal evidência. Inclusive, a maioria das ações já foi rejeitada pelos juízes. Enquanto isso, o presidente eleito, Joe Biden, já selecionou muitos dos seus principais assessores de segurança nacional e econômicos, embora não esteja claro quantos ganharão a confirmação de um Senado dividido, cujo controle será determinado por 2 eleições de segundo turno em janeiro na Geórgia. E a seguir você vai saber como deve funcionar a nova lei de falências aprovada pelo Senado para agilizar os processos de recuperação judicial no país. Eu te espero já já. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Estamos de volta com o JBN. Meu abraço muito especial a você de todo o Brasil e do mundo que está aqui ligadinho com a gente na TV Pai Eterno. Nosso muito obrigada. E o Senado aprovou a nova lei de falências para agilizar os processos de recuperação judicial em todo o país. A proposta prevê novas regras para a renegociação de dívidas, para evitar que empresas fechem as portas. Esse é o assunto do nosso comentário de hoje com o advogado especialista em direito empresarial, Felipe Denk. Na semana passada, na quinta-feira, foi aprovado no Senado Federal o PL 4458, que visa trazer alterações da atual Lei de Recuperação de Empresas de Falência, a Lei 11.101. O projeto foi aprovado, já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados através do número PL 6229 e segue agora para a sessão presidencial. Eu gostaria de destacar as principais modificações e alterações previstas nesse projeto de lei. A primeira delas, eu destaco como salutar, e eu acho que o mais importante, é a criação do mecanismo chamado Deep Finance, que é uma espécie de financiamento para empresas em recuperação judicial. Uma das grandes dificuldades da empresa em recuperação judicial é a obtenção de recursos para fomentar a sua atividade e auxiliar na restauração econômica e financeira. Através desse Deep Finance, o empresário poderá tomar empréstimos durante o período de recuperação judicial e o financiador terá algumas garantias e alguns privilégios, dentre eles a possibilidade de rescisão contratual em caso de convolução em falência, terá uma prioridade no recebimento do crédito também em caso de convolução em falência, e a possibilidade de ser dado em garantias bens e créditos que já foram utilizados, então que a gente chama de crédito com garantia secundária. Um outro ponto que eu reputo salutar
na alteração do PL é a possibilidade expressa da recuperação judicial de produto rural pessoa física. Os tribunais já vinham permitindo a recuperação de produto rural pessoa física ao longo dos últimos anos, principalmente agora em 2019, que houve um aumento dos pedidos de recuperação de produto rural, mas agora há uma previsão expressa da possibilidade de produto rural pessoa física pedir recuperação judicial, desde que ele faça registro na junta comercial antes do pedido de recuperação judicial e comprova a sua exercício de atividade com período superior a 2 anos através da sua escrituração contábil. No aspecto tributário, houve um aumento do parcelamento do passivo tributário. Nós sabemos que a empresa que está passando dificuldade financeira, uma das grandes dificuldades é o passivo tributário, então houve agora um aumento do seu parcelamento de 84 para 120. No caso de micro e pequenas empresas, ela tem prazo superior a 20% das demais empresas e a possibilidade de uma transação tributária. Então você pode ter concessão de benefício de até 70% de desconto dentro do passivo tributário, com parcelamento de 120 meses também. Para finalizar, eu acho que é importante nós destacarmos que agora é possível fazer uma Assembleia Geral virtual, até em decorrência do uso que está sendo utilizado dentro desse período de pandemia, em decorrência do coronavírus. Já estava sendo feito o CNJ, através do Superior Tribunal de Justiça, do aconselhamento do Conselho Tribunal de Justiça, para permitir a realização da Assembleia Geral virtual, e agora é previsto expressamente, então isso vai facilitar, né, e vai modernizar esse importante instituto dentro do processo de recuperação judicial, que é um ato onde os credores se reúnem para decidir se vai ser aprovado o plano de recuperação judicial ou não, e a possibilidade de venda de ativos da empresa de recuperação judicial com maior segurança. Então, a empresa de recuperação judicial poderá obter a venda dos seus ativos e a pessoa que adquirir, o adquirente desse patrimônio, ela terá a segurança que ela não vai ser responsável pelas dívidas contraídas pela empresa. Eu reputo, de modo geral, foi moderna a atualização e nós esperamos que, através da nova lei, as empresas que estão passando por dificuldade financeira tenham mais um instrumento que ela possa estar utilizando na sua reestruturação. Agora vamos lá para Fortaleza conhecer o projeto Bom Samaritano. É uma missão especial, gente, de ajudar pessoas em situação de rua no Ceará. Vamos ver. Mais do que oferecer um prato de comida, a ideia é estender a mão, ouvir e amar. Por isso surgiu o projeto Bom Samaritano, para acolher os irmãos de rua, tendo a oportunidade de viver uma experiência de encontro com Cristo com cada um deles. E ele nasce inspirado no Evangelho do Bom Samaritano, né? A comunidade em oração, rezando com o Evangelho, também inspirada pela força que o próprio Evangelho tem, né? Aquela força que o Bento XVI diz, atualizante, né? Do mistério de Cristo. E nasce daí o convite de sairmos, né? Mesmo nesse período que a gente vive com tantas incertezas, né? Com tanto medo por conta da pandemia relacionado ao coronavírus, que não se sabe direito a questão do contágio, de como se manifesta a doença. Mas ainda assim as pessoas continuavam na rua, né? As pessoas continuavam ali. O trabalho com as pessoas que vivem em situação de rua já era realizado pelos membros da obra Lumen de Evangelização. Mas eles também abraçaram esta ideia. Se organizaram e, após todos os cuidados necessários, deram o primeiro passo, saíram ao encontro de quem precisava ser acolhido. E aí Deus suscita no coração da comunidade o projeto Bom Samaritano, que é um pouco diferente do que a gente fazia, porque a gente vai, de fato, viver a experiência do Bom Samaritano. É o samaritano que passa, ao passar, vê aquele irmão ferido, jogado no chão, a gente olha para ele com amor, aí quando a gente para, nasce um movimento a mais, que não é só o movimento de olhar, mas é o movimento de tocar com os olhos, de tocar com o cuidado e de querer cuidar das feridas daquele irmão. E, por fim, um outro movimento, que é o movimento de ofertar para o irmão o acolhimento, né? Junto com essa experiência de encontro com Cristo em cada um desses irmãos, eles oferecem ainda a oportunidade para que essas pessoas mudem de vida. O acolhimento em uma de nossas casas, e aí quando esses irmãos aceitam, né, é uma grande alegria para a gente poder levá-los para a nossa casa. É dia de festa quando a gente consegue acolher alguns irmãos, né? Quando eles olham para a gente fala, a gente tem uma casa de acolhimento aqui em Salvador mesmo, ali na Federação, e a gente está disponível, a gente tem vaga se você quiser ir ficar com a gente.
viver essa experiência lá conosco, que quando eles topam é uma alegria, né? A ação veio para transformar não só a vida dos irmãos de rua, mas também de quem está se dedicando ao projeto, como o Victor. E como a experiência do Bom Samaritano me fez sair da minha indiferença. Fez com que eu saísse da minha solidão, do meu ensimesmamento, né? É aquilo que o Papa Francisco fala, né? O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Eu estava preso na indiferença e o Bom Samaritano me arrancou dessa indiferença. Me ensinou o real sentido de amar, né? O Bom Samaritano me trouxe amigos, me trouxe encontros, me trouxe aproximação de Deus, né? E são várias as experiências vividas. Há 15 dias atrás, na penúltima sexta-feira que a gente foi para a rua, tem uma menininha de mais ou menos 12 anos, que ela já sabe nossos nomes, né? Porque a gente vai para o mesmo lugar durante 2 meses. A gente faz a experiência de ficar indo para aquele mesmo lugar para poder conhecer a história de todos eles, saber o nome deles e criar certa intimidade. E tem essa jovenzinha, né? E teve um dia que a gente foi, distribuiu a quentinha para ela, mas ela não quis muito a quentinha, então a gente foi no mercado, comprou um biscoito e comemos o biscoito com ela. E quando foi na semana passada, ela veio me agradecer pelo biscoito. E quando ela veio me agradecer pelo biscoito, ela me entregou uma carteirinha daquela de plástico. Bem simplesinha, que o pessoal daqui de Salvador vende nos ônibus, né? Para você colocar identidade, cartão de crédito. E ela olhou para mim, me abraçou e falou: aqui, tio, para você não é muita coisa, sabe? Tá velha, tá amassadinha, mas você passa um durex para poder usar. Mas é só para te agradecer pelo abraço da semana passada, pela comida da semana passada. E é isso que move a gente, sabe? E é de fato o cuidado de Deus, né? Em cada irmão desse que a gente encontra. Uma ajuda que seria para o próximo, mas que se tornou uma contribuição pessoal. Uma transformação para o coração de quem tira um tempo para olhar o outro com mais amor. Vai além do assistencialismo. É a verdadeira caridade. Seja em Salvador, seja em Fortaleza, não importa a cidade e o lugar. Parabéns para todas as pessoas que dedicam a vida, gente, para abrir os nossos olhos, né? Quantas vezes a gente está no trânsito, está na correria do dia a dia e não tem esse acolhimento de olhar para o lado, ver que tem uma pessoa, um adulto, uma criança, um idoso, numa situação de rua, numa situação muito pior que a nossa. Que lição que fica, né? Se livrar do ódio, se livrar da indiferença, e tudo é curado e é possível melhorar com o amor, com certeza. E olha só, é claro, como a gente falou, que isso transforma a vida dessas pessoas. Agora a gente vai falar de outra transformação. É da 31ª edição da Feira Nacional de Artesanato, a maior do gênero em toda a América Latina. Está sendo realizada lá no Expo Minas, em Belo Horizonte. Vai até domingo, dia 6. E a expectativa por lá é grande nesse período de pandemia, após a retomada das atividades. Vamos ver. A Marlene veio do Maranhão, representando um grupo de artesãos. Essa é a primeira vez que ela participa da feira. O fato de estar aqui é muito bom, que a gente fala assim, outras vezes querendo voltar, a gente sabe exatamente o que trazer, pelas pessoas estão olhando, estão gostando. E a gente já teve vendas boas até isso, achei muito bom. Cerca de 2.000 expositores integram a 31ª edição da Feira Nacional de Artesanato, que acontece no Expo Minas, em BH. Divididos em mais de 400 estandes, eles simbolizam o artesanato de todo o Brasil. Por causa da pandemia de Covid-19, este ano o evento passou por adaptações. O objetivo sempre foi realizar o evento, mas a prioridade sempre a saúde das pessoas, dos artesãos e de quem está visitando a feira. E por isso, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria, foram determinados protocolos de saúde bem rígidos e bem seguros para que todo mundo tivesse num ambiente saudável, né, dentro da maior segurança possível. O primeiro ponto foi a redução de estandes, a redução do espaço da feira. Então isso aconteceu quase que pela metade, a gente teve que reduzir a feira para poder efetivar ela como evento. Aumentar as ruas dentro da feira, então quem já conhece a feira e já vem numa das outras edições vai ver que o espaço de trânsito está muito maior, o espaço de cada estande está maior e dentro dessas normas a gente ainda está, todo o material que entrou aqui no Expo Minas foi higienizado, seja o material de montagem, as caixas e os pacotes de produtos
E isso a gente está sendo muito rigoroso para, de fato, respeitar todos e ter essa responsabilidade com a saúde. A grande novidade é a feira virtual. Os compradores vão poder fazer uma visita à feira sem sair de casa. A gente tem uma equipe, tá, que está filmando cada estande em tecnologia de 360 graus, dando destaque para alguns produtos. Isso vai estar disponível em breve. Assim que estiver disponível, a gente vai soltar nas nossas redes sociais, onde qualquer pessoa, você que não pôde vir à feira por algum motivo, vai ter acesso ao estande, vai poder ver os produtos e vai poder entrar em contato direto com esse artesão. Mesmo com todas as mudanças, o que continua é a importância da feira para fomentar a economia do setor. E muito satisfatório pelo fato da gente ter conseguido voltar. Isso para a gente que é artesão e vive do artesanato, isso é muito importante. Não só pelo dinheiro, mas para ver as pessoas, ver os amigos, ver os clientes. Tá aí, muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você amanhã nesse mesmo horário. Um abraço, fica com Deus, se cuida e até lá.